Senhor, nós te rendemos graças pela tua fidelidade, cuidado, pelo teu amor, pela presença do Senhor, pelo teu Espírito que já está em nós. Ele não está apenas conosco, ele está em cada um de nós. E nós somos gratos ao Senhor. E, Pai, hoje, como o Léo falou aqui, né? Com todo o medo e respeito ao Senhor que ele tem, ele está na total dependência do Senhor. E nós também estamos na tua dependência. Pai, é tão bom quando nós deixamos o Senhor conduzir todas as coisas. É tão bom quando nós deixamos o Senhor assumir realmente o comando, o controle. É tão bom quando na nossa insuficiência, quando no nosso sentimento de incapacidade, nós lembramos que em Ti nós podemos todas as coisas. É tão bom quando nós lembramos que é o Senhor quem realmente nos capacita para todas as coisas. Então, Deus, que o Senhor fortaleça a confiança, a segurança do Léo nessa manhã. Pai, nós não sabemos ainda o que é que o Senhor tem reservado para nós nesse dia, mas nós sabemos que é bom, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, é agradável e é perfeita. E é essa vontade que nós suplicamos ao Senhor nesse dia. Nós não estamos esperando aqui por um show pirotécnico. Nós não estamos esperando aqui por fogos e explosões, mas nós queremos apenas a tua simples e pura palavra. Aquela palavra que convence, a palavra que transforma, a palavra que vem e traz aquilo que nós precisamos para a nossa vida. É só isso que nós pedimos ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor já tem capacitado o teu filho ao longo dos anos, né, de toda a vida, de toda a história dele. Ele tem todo o conteúdo que o Senhor precisa que ele tenha para esse dia de hoje. Então, apenas e tão somente usa o teu filho da maneira que o Senhor desejar e para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que bom, que bom. Bom, então vamos juntos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Pode ir? Mas Deus disse: Não coma do Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo que deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Amém. Como já oramos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Ah, eu estava essa semana
bem como eu falei, né? Um pouquinho gripado. E aí estava vendo algumas coisas da política do nosso país. Um vídeo que transitou lá no nosso país, no Brasil, revogando, né, ou dando atrás algumas soluções, algumas resoluções que o governo ia tomar, e por causa de um vídeo, que hoje já bate mais de 315 milhões de visualizações, o governo volta atrás em algumas coisas que ele ia fazer lá. A gente não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o propósito. Mas o interessante é que a proposta inicial, ela é quase uma fake news. Porque depois você vai ter vários veículos de comunicação. Você tem esse vídeo que teve 315 milhões de visualizações, expressando talvez o que seria o fundo da verdade. E depois você tem um outro veículo de transmissão de informação, dando uma outra explicação que amenizava a situação do governo. Então você tem duas extremidades que vai chegar num ponto comum, sendo que uma fala de uma forma e outra fala de outra forma. E uma fake news, ela é sempre assim. Uma fake news, ela não é uma mentira. Ela é uma verdade disfarçada. Ou ela é uma mentira disfarçada de verdade. Uma distorção da verdade. Perfeito. Ela é uma distorção da verdade. Perfeito. Ela é uma distorção da verdade. Então você vai ter, dentro desse conceito de fake news, você vai ter a distorção da verdade. Nossa, você foi cirúrgica nisso, porque eu vou usar exatamente essa palavra aí. E quando eu estava pensando, e quando eu estava olhando para esse acontecido dessa semana agora, me veio à mente essa passagem. A passagem de Gênesis, capítulo 3, quando a mulher e o homem são enganados por uma fake news, por uma distorção da verdade, né? Então, volta lá, por favor, o Edson, no Gênesis 3. Então, alguns pontos, Gênesis 3:1, isso. Então, algumas verdades que nós vamos ir trabalhando aqui devagar, para a gente poder entender e trazer o conceito do que eu quero trazer para você. E eu acredito que depois que a gente entender isso aqui, a gente consiga dar uma olhadinha em Lucas capítulo 15 e fazer essa ponte entre o que eu estou tentando falar agora e a gente vai entender na prática do nosso dia a dia. Então, já começa dizendo que a serpente é o mais astuto de todos os animais do Senhor, tinha feito, e essa perguntou à mulher. E aí está a fake news. Foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhuma das árvores do jardim? Deus não falou isso. Deus não falou isso. Deus falou o seguinte, Deus falou, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, há uma ordem, e ele vai dizer, somente dessa árvore você não pode. Aí, versículo 2, ele vai falar, a mulher responde à serpente, a mulher responde à serpente, podemos comer da árvore do jardim. Então, ele está confirmando, não foi isso que ele disse, não, nós podemos comer da árvore do jardim. Mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Né? A serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Novamente, há uma distorção. O que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo é que, através dessa colocação, está havendo uma desconstrução, uma dessignificação do valor real daquilo que Deus disse. Nós estamos vendo a serpente, como Satanás, abrindo a possibilidade dessa mulher pensar em uma outra situação que seja possível e viável. Então, Deus fala para ela,
Deus fala para eles: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque do dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E aí a serpente diz: Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore. Então já abre a possibilidade de pensamento. Já abre a possibilidade de pensamento. E a mulher começa a pensar: não, Deus não falou isso. Deus falou para não comer do fruto que está no meio do jardim. Porque do dia que nós comermos, nós iremos morrer. E aí então ele vai dizer: ah, mas certamente vocês não morrerão. Olha aí, novamente abre a possibilidade de pensamento. Certamente morrerão. E Deus sabe. E aí que vem agora a investida final. Porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Continuando, só para a gente pegar. E olha agora. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e atraente aos olhos e desejável para dela obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. E também deu ao seu marido que estava com ele e comeu. Então perceba que até a investida da serpente, até a investida desse Satanás, essa mulher não tinha ainda percebido que essa árvore tinha um fruto que chamava atenção. Até que a serpente chegasse a ela e investisse sobre a vida dela, essa mulher não tinha visto que essa árvore era boa para alimento e atraente para os olhos e desejável para se obter sabedoria. Por quê? Porque a sua mente e o seu coração estavam firmados em uma só ordem, em um só preceito, em um só valor. Qual era o valor? Obedecer ao Senhor. Seguir aquilo que estava dito. Não estava escrito, mas estava dito. Deus falou: vocês podem de todas as coisas, menos dessa. E enquanto isso foi feito, enquanto o seu coração estava alinhado naquilo que Deus havia falado, não havia abertura para que a sua mente, para que os seus olhos, para que o seu coração se inclinasse para outro lado, que fosse o desobediência ou não cumprir aquilo que Deus havia falado. Então, começa a primeira coisa, começa com a fake news, ou seja, a distorção da verdade. Quando nós não entendemos isso, quando a verdade começa a ser distorcida, e quando que a verdade começa a ser distorcida? Quando nós estamos querendo nos levar para o lugar que a gente quer ir com fantasia ou com roupa de espiritualidade. Deu para entender? Quando a gente quer fazer aquilo que a gente quer e quer colocar o nome de Deus. E quer fazer em nome de Deus. Então, eu consigo pintar o meu rosto, eu consigo pintar uma foto, eu consigo pintar uma paisagem de Deus, mas na verdade é a minha vontade se estabelecendo a vontade de Deus, sobre a vontade de Deus. Então, a mulher viu que a árvore era boa para alimento. A mulher viu que a árvore era atraente dos olhos e desejável para se obter alimento e tomou do fruto e comeu. Dentro disso tudo, o que está escondido no meio disso tudo? Volta, por favor, Edson. O que está escondido no meio disso tudo? O que está escondido no meio disso tudo é o que essa mulher queria? Poder. Porque foi isso que Satanás ofereceu a ela. Porque foi isso que a serpente ofereceu a essa mulher. A serpente ofereceu a essa mulher o seguinte: o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você será conhecedor do bem e do mal. Poder. Dominar o bem e o mal. Dominar todas as coisas. E é exatamente onde o homem se perde, é quando esse homem quer poder. É quando esse homem quer ser mais do que ele é. É quando nós, homens, criaturas formadas para adorar, glorificar e exaltar e cumprir um propósito de Deus, queremos assumir o lugar de Deus em dar jeito na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Nós não seremos dominadores de informação, nós não seremos dominadores de pessoas, nós não seremos dominadores de formar qualquer situação que possa resultar
em algo bom para mim ou para aqueles que estão ao nosso redor? Então, tudo aquilo que começa pelos seus olhos, tudo aquilo que começa pelos seus olhos, preste atenção, vai ser algo muito complicado para as nossas vidas. Enquanto aquela mulher estava vivendo com tudo começando pelo seu coração, as coisas estavam equilibradas. Quando ela deixou o coração e passou a viver através dos olhos, a sua queda foi iminente. Enquanto estava no coração dizendo, Deus falou para eu não comer, que eu posso todas as coisas. Então, é a palavra dele que está guardada no seu coração. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Por que ele está dizendo de tudo que deve guardar, guarde seu coração? Porque enquanto o seu coração e o meu coração estiver guardado em Deus, estiver pautado em Deus, nós temos a convicção de que aquilo que os nossos olhos estão vendo não é o suficiente para nos tirar daquele lugar que Deus preparou para a gente e garante que nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Então, quando essa mulher perde o alvo do seu coração, ela passa a viver por aquilo que ela vê. Ela passa a viver por aquilo que ela enxerga. Ela passa a viver por aquilo que exatamente é o que essa humanidade vive. Exatamente. É aquilo que os seus olhos estão enxergando. Só que aquilo que seus olhos estão enxergando nem sempre é a verdade. Tem cara de verdade, tem roupa de verdade, tem cheiro de verdade, parece a verdade, mas às vezes é uma distorção da verdade, é a fake news. Então, ele vem e investe pesado sobre essa mulher, investe lançando outra semente no seu coração, lançando outra semente na sua mente, para que possa colocar em dúvida aquilo que Deus falou, se é verdade ou não. Amém? Dá uma olhada nessa passagem e vamos viajar comigo agora aqui. Nós não vamos abrir não, mas vamos viajar comigo agora na passagem que Jesus está no deserto, sendo tentado. Vê se não parece a mesma coisa. Nós estamos vendo Jesus entrando no deserto, conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Passou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer, sem beber. Ou seja, há um corpo fragilizado, há toda uma situação fragilizada. Amém? E agora você aproxima-se dele novamente, agora não mais a serpente, mas o próprio Satanás se aproxima dele e vai falar com esse Jesus. A mesma investida que ele faz sobre essa mulher. Se você perceber, é a mesma investida. Não é? É a mesma investida. A investida que ele faz sobre a mulher é trazer dúvida da palavra que Deus liberou sobre a vida de Adão e de Eva e que seria o suficiente para a sua vida. E que ela permite que essas palavras que vêm ao coração dela seja o suficiente para fazer com que ela não mais viva pelo coração, mas viva pelos olhos. E agora Jesus, no deserto, de Satanás se aproxima dele e vai tentar a ele, dizendo, você tem certeza que você é filho de Deus? Olha a distorção, novamente, da verdade. Olha a distorção da verdade. Você tem certeza que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você está 40 dias e 40 noites sem comer nada. Deus não está cuidando de você. Olha os animais do campo. Olha os pássaros. Olha todas as coisas. Tudo está aí, todos estão sendo alimentados, mas você, como filho de Deus, você não está sendo alimentado. Qual que é a distorção da verdade? A distorção da verdade é que o próprio Deus havia falado para Jesus no momento que ele estava sendo batizado por João Batista, há 40 dias atrás. Jesus havia sido batizado 40 dias atrás.
E quando ele sai das águas, diz a Bíblia que o Espírito, como forma de pomba, o Espírito Santo, como forma de pomba, desce, ok? Há uma voz que vem do céu, que é a voz de Deus que está dizendo o quê? Esse é o meu filho amado. E preste atenção, porque na hora que Jesus está sendo batizado, é somente Jesus está sendo batizado. Porque o que acontece? João Batista chama toda a atenção para Jesus. Não está sendo um batismo coletivo. João Batista está dizendo, pare todas as coisas, pare todas as coisas. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que está vindo aqui agora é aquele que eu falei para vocês que viria, cujo qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então tudo parou, voltou-se para Jesus, e ele chega até João Batista e diz, eu vim ser batizado. Ok, depois de um diálogo, ele batiza, e aí essa voz vem do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A distorção da verdade, então, de Satanás lá no deserto é exatamente essa, quando Deus fala para ele, você é o meu filho amado. Satanás agora está tentando distorcer a verdade no coração de Jesus, dizendo, você tem certeza que aquilo que ele falou para você lá seja uma realidade? Como é que pode um pai deixar o seu filho passar por isso que está passando agora? Você não está com fome, transforme essas pedras em pães. Você consegue enxergar a mesma investida? Eu consigo enxergar a mesma investida. A diferença dessa de investida é que no coração da mulher houve espaço para que abrigasse a palavra que não vinha de Deus. No coração da mulher houve espaço para enxergar ao seu redor e não mais dar ouvido àquele que deve ser dado ouvido. Mas no coração de Jesus não havia espaço para isso. Porque imediatamente que Satanás fala isso, Jesus declara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, novamente, Jesus pega Satanás, leva Satanás 40 dias atrás e apresenta a esse Satanás e mostra para esse Satanás dizendo, ele me falou isso. E se ele falou, e se ele garantiu, e se ele declarou, não há nada na face da terra que possa transformar ou mudar a declaração deles em favor da minha vida. Então, se ele declarou para mim e para você, não há condições na sua vida, não há situações na sua vida, não há momentos na sua vida que seja demasiadamente pesado que possa mudar a realidade de Deus sobre você. Aquilo que ele vai fazer ou aquilo que ele está fazendo, ele vai cumprir. Porque ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele já começou. Então o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é guardar o nosso coração das investidas que todos os dias vão acontecer sobre as nossas vidas. Todos os dias somos bombardeados, todos os dias somos alvos do investimento da serpente, do Satanás, para roubar a verdade de Deus dos nossos corações e acharmos que nós precisamos de algo mais para sermos felizes. Você é completo em Deus. Amém? Karina, você é completa em Deus. Sandra, você é completa em Deus. Né, Ramon? Luiz, você é completo em Deus, meu amigo. Completo, Edson. Nós somos completos em Deus. O que nós precisamos então fazer? Cuidarmos. Para não achar que as fantasias dessa vida sejam mais importantes do que a realidade de Deus. Para não acharmos que os benefícios talvez que pudéssemos desfrutar dessa vida sejam melhor do que desfrutar da presença de Deus. Nós não precisamos de poder. Nós precisamos de Deus. Nós não precisamos de profundidade da humanidade. Nós precisamos sermos rasos em Deus. Ou seja, rasos
Ou seja, Deus encontrar o nosso interior de forma fácil. Deu para entender isso? Amém? Ok. Então vamos em frente. Porque sim, vai lá no versículo 8, por favor, Edson. Porque, ok, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então você tem lá a mulher, o homem, eles já tomaram do fruto, eles já comeram, eles já desobedeceram, eles já deram espaço para isso tudo que nós falamos aqui agora. E nós vamos entrar agora na segunda fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase é o seguinte: agora fizemos o que não deveríamos fazer. E nós vamos sentir a diferença. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor, Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está? Versículo 10. E ele respondeu: eu te ouvi no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? E o homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o versículo 13, então o Senhor Deus pergunta à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eu quero me ater agora em três coisinhas. No versículo 9 ele fala: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Onde está você? Então, depois que o homem e a mulher abrem espaço para isso, depois que o homem e a mulher abrem espaço para esse pensamento, né? Que eles já haviam feito o que não deveria ter feito, eles já haviam pisado na bola, comido do fruto. Obrigado, Edson. Eles já haviam feito tudo isso. E agora Deus, como todos os dias estava acontecendo, na viração do dia, no sopro do dia, do vento do dia ali, ele está novamente andando pelo jardim, indo ao encontro do homem e da mulher, da sua criação. Só que dessa vez agora, o homem e a mulher estão com medo. Ficaram com medo ao ouvir os passos do Senhor Deus pelo jardim e se escondem. E a pergunta que Deus faz para eles é: onde você está? Adão, onde você está? A segunda pergunta que Deus faz para Adão é: quem te fez saber que estava nu? E a terceira pergunta é: o que vocês fizeram? Então eu quero trabalhar com você agora o onde, quem e o que. As três perguntas que Deus faz para esse casal. Onde, quem e o que. Isso revela muita coisa. Isso revela muita coisa porque as perguntas que Deus faz é a contramão do que o homem faz. Porque a pergunta que Deus faz primeiro para Adão é o seguinte: onde você está? Onde você está dizendo o seguinte: você não está no lugar que você deveria estar. Você não está mais na posição que você estava antes. Onde você está? Então, onde você está dizendo o seguinte: é na nossa prática, na nossa prática diária, na prática do evangelho, na prática da vida cotidiana, nós vamos saber onde nós estamos através do que nós estamos fazendo. Então, o encontro com Deus vai estar ligado diretamente à nossa prática, ao nosso dia a dia.
E ele vai responder para mim e para você se nós estamos no lugar que nós deveríamos estar. Se nós estamos fantasiando a nossa vida de espiritualidade ou se nós estamos de fato vivendo a espiritualidade. Que perceba, até o próximo encontro com Deus que aconteceu agora, Adão e Eva continuavam ainda no paraíso, no Éden. As suas vidas não pararam. As suas condições não haviam mudado. A sua forma de ser não havia mudado. Até o próximo encontro com Deus. E quando chega o próximo encontro com Deus, no próximo dia, com o encontro com Deus, ao invés de sentirem o prazer de sentir e de ver que Deus estava vindo em sua direção, agora eles sentem o medo. Medo quer dizer insegurança. Toda vez que uma pessoa sentiu medo, é porque ela está insegura por alguma coisa. Então, medo é sinônimo de insegurança. Então preste atenção, se nós estamos e vivemos no lugar onde nós devemos estar, uma das coisas que não vai haver sobre as nossas vidas é a insegurança. Qual a insegurança? A insegurança de agir na sua vida, a insegurança de você fazer o que tem que fazer, a insegurança de você ser quem você tem que ser, a insegurança de será que vai dar certo, será que posso, será que não posso, será que vai acontecer, será que não vai acontecer, os vários serás. E quando a gente vai pensando nos vários serás, eu começo a perceber então que eu não estou mais no lugar que eu deveria estar. Por quê? Porque o lugar onde eu devo estar, eu entendo que ao meu redor tudo Deus já providenciou para que eu seja sustentado pela sua grande mão, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua verdade. Então, é como ele estivesse dizendo para mim e para você, dizendo o seguinte: você não precisa fazer nada além do que você foi criada para fazer. E eu gero sobre a sua vida tudo o que você precisar para exercer, para cumprir com o seu propósito, com o seu chamado. Então hoje nós vivemos em um mundo onde Deus continua agindo, fazendo da mesma forma, e o Éden, vamos dizer aqui, o Éden, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para viver, Deus continua gerando sobre a vida do ser humano. Amém? Para que você possa ser próspero, para que você possa ser bem conduzido, para que você possa ser bem resolvido, mas ao mesmo tempo para que você possa cumprir com o propósito e o chamado dele na sua vida. Então, todas as vezes que eu abri o espaço para que os meus olhos enxerguem aquilo que está ao meu redor e seja mais convicto da realidade que está no meu coração, eu passo a viver a insegurança e o medo. Eu passo a não ter mais convicção de quem eu sou e de quem meu pai é. Eu passo a não ter mais a relação, preste atenção nisso que é importante, eu passo a não ter mais a relação com o Deus que eu chamo de pai, mas agora com o Deus que é minha divindade. E é totalmente diferente. O Deus que é divindade, ele é para mim aquele que pode suprir as minhas necessidades. O Deus que eu entendo como pai, eu não preciso estar preocupado com as minhas necessidades, porque eu sei que o pai tem compromisso comigo. Amém? Deu para entender? Então nós não precisamos de uma divindade. Nós precisamos de relação de pai e filho. Porque é isso que Deus faz. Deus trabalha o tempo todo para criar uma família. Para colocar todos sentados à mesa. Se você perceber, quando Jesus é assunto aos céus, ele está dizendo que eu estou indo e vou lhes preparar o quê? Lugar. E lugar aonde? Na mesa. Uma reunião de família. Então, gente,
A pergunta que Deus fez para Adão é: onde você está? Onde você está? E talvez a pergunta que o Espírito de Deus esteja perguntando, fazendo para mim e para você agora é: onde nós estamos? Se nós estivermos ouvindo essa pergunta agora, é porque nós não estamos no lugar que deveríamos estar. Porque se nós estamos no lugar que deveríamos estar, o Espírito de Deus não está ministrando ao seu coração e ao meu coração dizendo onde você está. Porque a pergunta só vai vir sobre as nossas vidas se nós deixarmos de ser, se nós deixarmos de estar, se nós deixarmos de cumprir. Então, eles deixaram. E ele perguntou: onde está? A segunda pergunta que ele faz é: quem fez vocês saberem que estavam nus? Então a pergunta que Deus está fazendo a Adão é: quem, porventura, deu um testemunho sobre a sua vida que é diferente da que eu dei para a sua vida e que você deu ouvido para essa pessoa? Em outras palavras, ele está dizendo: quem, Adão, quem chegou perto de você e trouxe essa informação sobre a sua própria vida que é completamente diferente daquilo que eu falei sobre você e que você deu atenção a isso. E novamente a gente cai lá naquela passagem de Jesus no deserto. Porque Satanás aproxima-se de Jesus para dar uma informação a Jesus completamente diferente do que Deus já havia dado para o próprio Jesus. Então a resposta de Jesus para Satanás foi: Deus já disse isso ao meu respeito. Ponto. Não há sombra de dúvidas no coração de Jesus de quem ele é na relação entre pai e filho. Então não pode haver sombra de dúvidas quem você é na sua relação, não de você com Deus, mas de você com seu pai. Não pode haver dúvida, Rafael, na sua relação do Rafael filho com Deus que é pai. Não pode haver dúvida na nossa relação como comunidade de filhos com relação ao pai. Então, quando ele diz para Adão: quem fez você pensar diferente do que eu te falei? Por que você abriu espaço para sua mente, para o seu coração ser impregnado de informações falsas, de distorção da verdade, para que faça você agora ser diminuído diante daquilo que você realmente é? Amém? Então, quem? Perceba que a preocupação do Senhor não estava no fato de Adão estar nu ou Eva estar nua. A preocupação não estava no fato deles terem enxergado que estavam nus, porque essa era apenas uma consequência daquilo que eles haviam feito antes, que era sair do lugar de onde eles estavam. Então o que Deus está fazendo? Deus não está preocupado exatamente com isso. Deus está querendo que eles voltem para o lugar que eles não deveriam ter saído. Daí vai nascer todo o plano da salvação. Qual que é o plano da salvação? Fazer Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para pagar o pecado de toda a humanidade. Para quê? Para que essa natureza, para que esse homem, para que essa criação possa novamente ter livre acesso ao coração do Pai. Para que possa entrar novamente, né, Marco? Na presença de Deus e não sair mais do lugar que eles não deveriam ter saído jamais. Amém? Então, quem disse que vocês estavam nu? Quem está
Qual é a situação que está gerando sobre a sua vida, que está ministrando sobre a sua vida, que está impactando a sua vida, que está forçando talvez na sua vida a você achar que você não é o que você é. A você achar que você não é importante como Deus acha que você é importante. A você se achar menos do que você realmente é. Você é valiosíssimo. Você foi comprado por sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi pago um alto preço pelas nossas vidas. E quando nós olhamos ao nosso redor e começamos a ouvir outras vozes, nós perdemos a referência do quem. Deus está dizendo, eu já declarei sobre a sua vida. Eu já falei sobre a sua vida. Amém? E, gente, preste atenção, uma vez declarado, foi. E aí depois, no final, é que ele vai perguntar o quê? Né? Que é no versículo 13 que ele fala, o Senhor Deus perguntou então à mulher, o que você fez? E o que é a razão de muitos homens estarem perdidos hoje. Porque o que é o que tem dirigido a vida dos homens hoje. Achando que o que ele faz vai lhe aproximar de Deus. Achando que o que ele fizer como sacrifício ou qualquer outra coisa vai trazer ele de volta a Deus. Mas não. A humanidade hoje tem pegado um caminho inverso de achar que a minha prática em si, do que eu estou fazendo em si, me leva novamente a Deus. Mas não é isso. O que eu faço é consequência de onde eu estou. O que é consequência do onde. E se eu estou no onde, então eu entendo quem é o quem me coloca no onde, e através do quem que me colocou no onde, eu faço o que certo. Ei, gente, deu? Amém? Então isso é muito importante, porque a humanidade hoje está completamente perdida no tocante a isso. A humanidade hoje está tentando solucionar as suas vidas através do quê? Então eu trabalho muito, eu faço muita coisa para poder gerar alguma satisfação aqui. Só que tudo que começa no quê não vai terminar nunca no onde. Se eu não entender que o meu quê tem que começar no onde, entendendo quem é o quem, eu não vou entender que o que eu faço seja justificável. Alô? Amém? Difícil para comigo demais. É. Mas tá dando? Tá. Eu sei, às vezes eu viajo assim, Marco, eu sei. É que essas coisas assim, eu fico pensando assim, por que dessas três perguntas, né? Eu acho que eu penso igual você, a gente conversou sobre isso já. Eu penso que a Bíblia é muito detalhista, então essas coisas têm um porquê. Essas três perguntas têm um porquê. Onde, quem e o quê? Tem um porquê. Então, pensa comigo se não é verdade. Por exemplo, vamos pensar dentro do povo evangélico. Pensa comigo aqui, de verdade. Quantos dentro do povo evangélico não acha que se você orar mais, você vai receber mais? Você já ouviu essa história? Sim ou não? Se você orar mais, então ora mais, você orar mais, você vai receber mais. Se você jejuar mais, você vai receber mais. Se você ofertar mais, você vai receber mais. E se você, sabe, onde isso está começando? Está começando no quê?
Mas se eu estou começando a fazer isso no quê? Para receber alguma coisa, é porque eu não saí do onde. Não estou dizendo que você orar mais seja ruim. Não é isso. Mas estou te dizendo o seguinte, que se nós entendemos onde nós estamos, na presença de Deus, vivendo lá grudadinho com Deus, cuidando para que o nosso coração esteja guardado em Deus, sabe, sendo alinhado por Deus. Então, nós entendemos isso. Então, nós entendemos muitas vezes que a minha oração, ela é, às vezes, sem palavras. Sabe aquelas vezes, eu até falei já isso aqui, sabe aquelas vezes que você às vezes está cansado, que a batalha está difícil, que você não consegue orar e você faz assim. Quanto já passou por isso? Sabe, só de dar aquela suspirada e falar assim, ai Deus, tipo assim, Deus já entendeu tudo. Deus conseguiu perceber tudo. Ou é aquela oração religiosa que você tem que orar antes de dormir. E que se você não orar antes de dormir, você está em pecado. Por quê? Às vezes a pessoa passou o dia inteiro, sabe, andando a sua vida sem estar preocupado se o que eu estou vivendo é o onde, se eu estou vivendo aqui está ligado de fato, se eu estou fazendo, cumprindo com o propósito, se eu estou sendo, sabe, o chamado de Deus, se eu estou entendendo isso, mas antes de dormir eu tenho que orar. Então, nós estamos percebendo que essa humanidade, esse homem, ele constrói toda a sua vida em cima daquilo que ele faz. E nós estamos vendo isso todos os dias. Nós vivemos isso desde a infância. Nós somos ensinados a produzir. Nós somos ensinados a produzir. E se você produzir, você tem recompensa. É o pai e a mãe que, quando o filho estuda o ano inteirinho, que no final do ano, quando o filho passa lá da próxima série, não sei o que tal, ele vai dar uma recompensa. É o trabalhador que trabalha um mês inteiro e no final do mês ele tem a sua recompensa, o seu salário. Nós voltamos a nossa vista, nós voltamos o nosso coração para Deus no mesmo instinto, na mesma situação que nós aprendemos na nossa vida completamente, todos os dias, achando que a relação nossa com Deus seria também produção e recompensa. Então, quando eu entro na ideia de produção e recompensa, ou seja, que se eu orar, Deus vai me abençoar, que se eu fizer, Deus vai fazer isso, e que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo, eu começo a entender que a partir do que eu tenho a minha vida satisfeita. Mas não é isso. Gente, presta atenção. Quem prometeu coisas para quem ora muito, para quem adora muito, não foi Jesus, foi Satanás. Não é? Porque nessa mesma tentação, Satanás pega Jesus, leva ao alto de um monte e diz, está vendo tudo isso aqui é meu. E tudo isso eu vou te dar, olha aí, se você prostrado fizer o quê? Me adorar. Então, se você fizer algo, eu te dou. Produção, recompensa. Então, se você me adorar, eu te entrego. Agora, onde está escrito isso, que Deus fez isso? Onde está escrito que Jesus ensinou isso? Em momento algum. Então, quem promete entregar muito para quem dar muito não é Jesus. É Satanás. Então, o que o Senhor deseja de mim e de você? Que saibamos onde nós devemos estar. Debaixo de quem nós devemos estar. Para que possamos fazer o que Ele deseja que façamos. E tenhamos então uma vida equilibrada, próspera, segundo a vontade do Pai. Aleluia! Deu para entender esse ponto? Então agora eu quero entrar no Lucas 15 com você.
Só para a gente fechar aqui, só para a gente fazer uma última análise. Lucas 15, versículo 25. O Edson chegou ali agora, hoje já dominou tudo aqui, rapaz. O cara é bom. O cara... Essa passagem é aquela passagem muito conhecida que nós temos, que é do filho pródigo, né? Então ele vai falar agora aqui do filho... Enquanto isso, o filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Pode continuar, Edson? Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aí. Tu conseguiu enxergar a mensagem de hoje nessa mensagem aqui? Conseguiu mesmo? A pergunta é, esse filho mais velho estava lá o tempo inteiro. Mas volta lá, por favor, Edson, lá no versículo 25 ou 26. Olha. Não, desse mesmo aí. Enquanto o filho estava no campo, que aproximou da casa... mais um agora. Então chamou o servo e perguntou. Perguntou o quê? A preocupação do filho mais velho estava no o quê? Continua. Olha só como é que estava no o quê. O seu irmão voltou com mais uma. Mais uma. O que ele responde para o pai? Todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que é isso? Ele está pautado aonde? No onde? No quem ou no quê? No quê? No quê? Exatamente, na recompensa que você falou agora, na recompensa da produção. Ele está pautado no quê? Ele viveu a vida toda dentro da casa com o mesmo pai sem saber onde ele estava. Sem saber quem era o pai. Olha, gente, olha que loucura que é quando nós não sabemos o onde e o quem. Como isso vai interferir no quê e que isso interfere em toda a nossa vida. Não é estar dentro da igreja. Deu para entender? Não é colocar título de crente, de servo. Eu sou da igreja tal, sou da igreja A, B, C, D. Não é isso. Nós não estamos falando sobre religiosidade. Nós estamos falando sobre homens e mulheres que estão perdidos dentro da igreja, que estão perdidos fora da igreja. Por quê? Porque não identificaram onde estão na presença de Deus. Onde estão? Porque estão ouvindo muitas vezes, presta atenção, estão ouvindo muitas vezes relatos a seu respeito que Deus não disse. Estão acreditando em falácias, em mentiras que Deus não declarou.
que talvez, preste atenção, que talvez não foi declarado por ninguém que está externo, mas é a sua própria mente, o seu próprio ser. Imagine que para esse jovem aproximar-se do pai e falar: eu estou te servindo estes anos, todos estes anos tenho te servido. Tá aqui, gente. Tá aqui. Todos esses anos eu tenho te servido. Nunca desobedeci as tuas ordens. Insatisfação. Senso de alta espiritualidade. Senso de autossuficiência espiritual. Autocomiseração, porque exatamente que seria o terceiro ponto, porque eu faço tudo isso e eu não tenho direito, eu não tenho recompensa, o Senhor não olha para mim. São os homens e as mulheres crentes que estão se sentindo afligidos por Deus, que estão se sentindo abandonados por Deus. Por quê? Porque não estão encontrando ressonância naquilo que eles fazem, no que eles fazem. Mas para entender e encontrar ressonância no que eles fazem, é necessário saber onde eles estão. E quem está dirigindo a sua vida. Amém? Se nós olharmos, nós não vamos ver isso agora, se nós olharmos para o filho mais novo, nós vamos enxergar um encontro com o Senhor. Numa pocilga. No lugar de alimentar porcos. De um camarada que está morrendo de fome agora, que não tem mais o que fazer, acabou o dinheiro, acabou tudo, e de repente ele tem um encontro com quem? No onde certo. Onde era o onde dele? O onde dele naquele momento está sendo lá na pocilga, mas quem esteve lá com ele? O Espírito de Deus. Ou seja, o que isso quer dizer? Não importa a condição que você esteja hoje, não importa o que você esteja vivendo hoje, se nós pararmos e abrirmos o coração, o quem chega sobre as suas vidas, chega sobre as nossas vidas, para transformar o nosso onde, e aí sim o nosso que será diferente. A produção da nossa vida será diferente. E aí nós podemos, então, abraçar aquilo que foi declarado a Josué. Tudo que tu colocar as tuas mãos vai prosperar. Tudo que você fizer será próspero. Por quê? Porque não é para a sua honra. Não é para a sua glória. É por causa do quem? É porque através dele, você entendendo que você é dele, no onde certo, tudo que você fizer será para a glória dele. Aleluia! Não é interessante isso, gente? Eu achei bem interessante isso. Né? E dá mais uma continuadinha que eu já vou terminar. E aí tudo vai mudar. Porque ele quando fala assim, quando porém volta para casa esse teu filho, não é irmão dele. Não é irmão dele. É uma vida muito, muito distante daquilo que deveria ser. É uma ação de falta de misericórdia, falta de entendimento, falta da graça, do que deveria ser. Porque ele está dizendo o seguinte, se eu que estou dentro da casa, vivendo junto com meu pai, o espírito deve ser o mesmo. A referência deve ser a mesma. Teoricamente deveria ser a mesma. Pois é isso que nós ensinamos. Então quando ele fala, quando volta para casa esse teu filho,
que esbanjou os teus bens com prostituta e matas um novilho gordo para ele, é injustiça? Eu fiz essas coisas tão certinho para o senhor nunca me deu nada. Continuando, Edson, por favor. E ele fala, meu filho, você está sempre comigo. Você está sempre comigo. É o onde. Só que ele não entende isso. Então ele diz, tudo que é meu é seu. Se nós estamos onde temos que estar, tudo que nós precisamos já está preparado. Lembra da história do Éden? A história do Éden foi exatamente essa. Deus falou, está tudo pronto. Vocês podem todas as coisas, tudo que vocês precisam para viver, para produzir, para ser completo, vocês já têm. A minha pergunta é, por que você acha que Deus mudou as regras do jogo agora? As regras não mudaram. Deus continua com tudo pronto para mim e para você. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Eis que vos tenho abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. Para entender isso, nós precisamos estar no onde? Amém? Versículo 32, para a gente fechar. Ele diz, no entanto, tínhamos que festejar a volta do teu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fechou. Amém? Quantos conseguiram entender essa meditação hoje? O desejo do meu coração é que a gente entenda isso. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde, quem e o quê? Dá um nozinho na cabeça da gente de manhã, né, Marco? Mas é importante. É importante entendermos isso, pensarmos nisso. Porque o que Deus declarou da sua vida e para a sua vida não mudou. Não mudou. Como ele falou para a mulher. Quem te fez saber? Como falou para Adão, quem te fez saber que estava nu? Não mudou. Deus continua sendo Deus. Amém?